Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no cérebro por trás de um data center moderno, o controlador APIC do Cisco ACI. Vamos desvendar juntos como ele simplesmente transforma a maneira como a gente gerencia tanto o hardware quanto a lógica das aplicações. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Como é que se gerencia um data center inteiro, como se fosse uma coisa só, um sistema único e inteligente? Bom, é exatamente esse o desafio que o ACI veio para resolver. Em vez de ficar configurando centenas de switches um por um, o APIC permite que a gente orquestre tudo de uma vez. É uma mudança de mentalidade, de um monte de caixas separadas para um único cérebro no comando. Para dominar o EPIC, a gente precisa pensar em duas camadas, dois mundos que convivem. O primeiro é o inventário do Fabric. Pensa nele como o nosso mapa do hardware, o verdadeiro chão de fábrica digital. E depois a gente tem a topologia do Tenant, que é o projeto, o blueprint que define como as aplicações podem conversar entre si. Entender essa divisão entre o físico e o lógico é a chave de tudo. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa no chão de fábrica digital, depois passa pelo ciclo de vida do hardware e sobe para o mundo do blueprint da aplicação. Na sequência, vamos ver umas ferramentas de diagnóstico incríveis e, para fechar, alguns conceitos de gerenciamento que são essenciais. Vamos nessa? E a nossa primeira parada é exatamente aqui, no chão de fábrica digital. O inventário do Fabric é o lugar onde cada parafuso, cada switch, cada pedacinho de hardware da nossa rede ACI fica totalmente visível e sob o nosso controle. O inventário do Fabric é muito mais que uma lista de equipamentos, sabe? É o nosso centro de comando. É aqui que a gente gerencia o ciclo de vida completo e monitora a saúde de toda a infraestrutura, tudo em tempo real. Afinal, a base da rede precisa estar 100% sólida, e o APIC garante exatamente isso. E para enxergar esse Fabric, a gente tem basicamente duas lentes. A visão de topologia, a Topology View, é o nosso mapa visual. É sensacional para bater o olho e entender a arquitetura, ver a saúde dos links. Já a visão rápida, ou Quick View, é como se fosse uma super planilha, perfeita para filtrar, procurar um switch específico pelo número de série ou até aplicar uma configuração em vários equipamentos de uma vez. Certo, agora vamos para a prática, para o dia a dia. Como é que o ACI de fato simplifica aquelas tarefas que todo mundo conhece, como adicionar um switch novo na rede, ou pior, substituir um que deu problema? Olha, adicionar um switch novo é uma coisa surpreendentemente simples. É só conectar o cabo. O APIC descobre ele na hora e o switch aparece lá na lista de Fabric Membership, esperando para ser aceito. A gente dá um ID, um nome para ele, e pronto. O APIC faz todo o trabalho pesado. Instala o software certo, aplica a configuração base e, em minutos, ele já faz parte da rede. Agora, vamos falar daquele cenário que dá até um frio na espinha em qualquer equipe de rede. Uma falha crítica de hardware. Em redes tradicionais, isso significa estresse, trabalho manual e um risco enorme de errar na configuração. No ACI, o processo ele é surpreendentemente elegante e seguro. E aqui está, talvez, a decisão mais importante na hora da manutenção. Existem duas opções, e a diferença entre elas é brutal. Decommission, ou descomissionar, é a escolha certa, a escolha segura para trocas. Por quê? Porque ela preserva toda a configuração lógica do switch no APIC. Já a outra opção, Remove from Controller, é a opção nuclear. Ela apaga tudo, permanentemente, como se o switch nunca tivesse existido. Então, a regra de ouro é, para substituir hardware, a escolha é sempre decommission. E isso nos leva a esse processo de RMA, a troca do equipamento. Funciona assim. Primeiro, a gente descomissiona o switch antigo lá no APIC. Depois, vai até o rack e faz a troca física. Quando o switch novo liga, o APIC descobre ele. Aí, a gente simplesmente registra esse novo switch com a identidade exata do antigo, o mesmo ID e o mesmo nome. E aí vem a mágica. O APIC pega toda aquela configuração que estava guardada e joga para o hardware novo. Problema resolvido. Ok, a gente já dominou o chão de fábrica, o mundo físico, agora vamos subir um nível. Vamos para a sala de design onde a mágica realmente acontece. É hora de falar sobre o blueprint da aplicação, a parte lógica da nossa rede ACI. A mudança de perspectiva aqui é total. A gente para de olhar para caixas, para switches e cabos e começa a focar nos componentes das nossas aplicações. A pergunta deixa de ser qual porta está conectada aonde e passa a ser como esses componentes precisam se comunicar de forma segura e eficiente. E na topologia do Tenant, a gente usa basicamente 3 blocos de construção. Os EPGs, ou Endpoint Groups, são como se fossem grupos de afinidade. A gente junta servidores que têm a mesma função. Por exemplo, um grupo web, um grupo banco de dados. Depois vem os contratos, que são as regras do jogo. Eles definem exatamente quais grupos podem conversar entre si.
E por fim, o Application Profile, que é o grande container que organiza tudo isso. E o melhor de tudo, a gente constrói isso de forma visual, arrastando e soltando como se estivéssemos desenhando num quadro branco. Beleza, a política está desenhada, está bonita no papel, mas como a gente sabe se ela está funcionando? E mais importante, o que fazer quando alguma coisa dá errado? É exatamente aí que entram as ferramentas de diagnóstico superpoderosas do APIC. Essa pergunta é um clássico, né? Um servidor parou de responder e a primeira coisa que todo mundo quer saber é: a rede pelo menos está enxergando esse cara? Onde é que ele está conectado? A resposta do ACI para isso é a ferramenta Global Endpoint. Pode pensar nela como o Google do seu Fabric. É só digitar o endereço IP ou o MAC e o APIC te diz na hora onde esse dispositivo está, em qual switch, em qual porta e até a qual grupo de segurança, o EPG, ele pertence. É visibilidade total em questão de segundos. E para validar as políticas de segurança, a gente tem os contadores atômicos. Em vez de dar um ping e ficar torcendo, a gente pergunta direto para o Fabric: Ei, a origem X tem permissão para falar com o destino Y? O ACI simula todo o caminho da política e responde na hora, permitido ou negado. Se a resposta for permitido, mas a comunicação não acontece, pronto, a gente já sabe que o problema está fora da rede ACI. É um diagnóstico certeiro. Para a gente fechar, vamos esclarecer um último ponto que é crucial. Existem duas ações no ACI que à primeira vista parecem a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. Entender isso é fundamental para não cometer erros na operação. Então, a distinção é esta. Desabilitar uma interface, ou dar um admin down, é uma ação focada numa única porta. A gente faz isso por segurança, para fechar uma porta que não está em uso, ou para algum teste. Já descomissionar um switch é uma ação que afeta o equipamento inteiro. O propósito dela é muito específico, preparar para uma troca de hardware preservando toda a configuração. Uma ação é micro, na porta, a outra é macro, no switch inteiro. E no final das contas, o ACI nos força a fazer uma pergunta fundamental. A rede é só um amontoado de hardware ou ela é um reflexo real e vivo das aplicações que rodam nela? Com o ACI, a resposta fica bem clara. A gestão sai do nível físico e sobe para o nível lógico. A rede finalmente passa a entender a linguagem da aplicação. E essa, meus amigos, é a verdadeira revolução.